Em 15 minutos, eu vou te resumir 5 pontos que eu aprendi ao longo dos meus 5 anos trabalhando com marketing e vendas para clínicas de harmonização facial. Eu tentei fazer um resumo breve sobre coisas que eu de fato acredito serem importantes para que você possa ter mais sucesso dentro da tua clínica. Por óbvio que esse vídeo é um vídeo curto, então não tem como eu dar uma contextualização perfeita e exata sobre cada uma dessas coisas, ou até mesmo sobre 15, 20, 40 pontos que eu acredito serem fundamentais também, mas eu tentei anexar 5 pontos de muita valia e que são principalmente práticos para que você possa transformar o seu hoje num amanhã muito melhor do que você já está vivendo. A primeira dessas coisas que eu aprendi ao longo desses 4 anos e cada vez está mais claro para mim é que as empresas da área da saúde também são empresas de vendas. E muitas vezes a doutora ela acaba visualizando a clínica dela somente como uma clínica da saúde. Consequentemente, isso pro mental dela muitas vezes, por tudo aquilo que ela já passou também na vida dela e tudo aquilo que ela já ouviu e até crenças que ela foi criando na cabeça, limitam ela em entender que a empresa dela precisa também vender. E muitas vezes ela acaba deixando o comercial, o marketing, a captação de novos pacientes e, enfim, até mesmo a parte de agendamento, o comparecimento dos pacientes e até mesmo a própria avaliação, né, como que ela vai fazer a avaliação do paciente, a consulta e levar aquele paciente para um fechamento, acabam ficando de lado, sendo que é de fato isso que faz com que a clínica cresça absurdamente e, consequentemente, dê uma vida melhor para aquela empresária, para aquela pessoa. As minhas clientes hoje que mais têm resultado, que mais são boas, são aquelas que são melhores vendedoras. Elas, consequentemente, acabam sendo muito boas tecnicamente falando. Elas são excepcionais em técnica, na verdade, mas são excepcionais em vendas também. Elas sabem se relacionar bem com os pacientes, elas sabem conduzir muito bem uma tratativa. Quando o paciente fala assim, poxa, doutora, eu tenho que conversar com meu marido, ou eu vou pensar, elas não se retraem e falam assim, vai lá, conversa com ele. Não, elas questionam o que está faltando para aquele paciente tomar o próximo passo. Quando o paciente fala, doutora, acho que esse valor aqui para mim não cabe, aí ela consegue também renegociar, fazer talvez o protocolo dela em 1 ou 2 partes, ou até mesmo baixar um pouco do preço, enfim, ter essa negociação com o paciente, e isso é muito bom, porque diversos profissionais têm vergonha, parece, de vender, ou acham que estão ofendendo o paciente, e eu já ouvi de várias delas a frase de que pro profissional da saúde, vender é uma ofensa. Muitas vezes escutaram isso na faculdade de medicina, de biomedicina, de odontologia, por exemplo, ou enfim, qualquer outra faculdade, qualquer outra formação, escutaram seus mestres falando nisso, e aí foram crenças limitantes que acabaram ficando presas entre elas. A segunda coisa que eu acredito que tem feito um diferencial muito grande para as nossas clientes, para elas terem sucesso, e isso eu aprendi também construindo a minha própria empresa ao longo desses quase 5 anos, que muito do que está na cabeça do fundador, do empresário, né, do fundador daquela companhia, é o que é refletido no dia a dia da empresa. Então, muitas profissionais têm muitas crenças limitantes, bloqueios com escassez, com rejeição, com controle, enfim, N outras coisas. E isso muitas vezes acaba impactando o negócio como um todo. Como dentro do mercado da harmonização facial, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, é uma profissional que está à frente do negócio e ela tem uma secretária, às vezes uma auxiliar e às vezes mais uma pessoa na clínica que faça alguns atendimentos que talvez ela não faça, ainda assim ela é teoricamente representante de 70% ou 75% do que é a companhia de fato. Então, se essa pessoa ela não é uma pessoa mentalmente saudável, se ela não desbloqueia essas crenças que ela possui, se ela não auxilia o seu próprio mental para que ele se expanda e, consequentemente, a clínica também vai se expandir, ela fica presa, empacada, travada e não consegue sair daquilo ali. Muitas vezes ela vai olhar, poxa, eu não consigo vender mais do que 3 ou 4 mil reais num protocolo. Isso já aconteceu em situações reais, tá? Comigo, de consultorias que eu tava dando para uma cliente minha, e a gente foi aprofundar um pouco mais nisso, e eu não sou psicólogo nem nada do tipo, mas eu tento ajudar as minhas clientes a darem uma desbloqueada na cabeça delas. E aí, o que essa cliente me falou foi assim, bom, Pietro, eu acho que eu não consigo de fato vender mais do que 4 mil reais, porque era o salário que o meu pai tinha na época que a gente era criança e que lá sustentava a casa inteira. Então hoje, pra mim, 4 mil reais é muito dinheiro. Então eu acabo não cobrando muito mais disso do meu cliente, enfim, traumas, né, e bloqueios no geral. E também de clientes que olhavam pro próprio trabalho e falavam, não, eu não consigo cobrar 5, 10 mil reais, 15 mil reais porque eu não acredito que o meu trabalho vale. E esse é um ponto principal, você de fato nunca vai conseguir cobrar mais se você não acreditar que o trabalho vale aquilo ali. Então esses bloqueios mentais e de escassez, enfim, do que for, são algo fundamentais para serem quebrados ao longo da jornada da tua jornada como empreendedora, para que você possa alçar voos maiores. Isso eu te falo tanto por já ter estado nos bastidores de mais de 400 clínicas, tanto também construindo
gerindo a minha própria empresa. Existe uma outra coisa também, ainda dentro de vendas, que eu tenho percebido, e talvez essa uma coisa sejam duas coisas ou até mais coisas que eu vou citar aqui para você. Mas cada vez mais que nós temos pegado clientes que são maiores, clínicas que já estão faturando acima de 50 mil, 80 mil, 100 mil reais no mês, eu comecei a perceber que os pacientes que aquela clínica atendia, e isso, às vezes você faturando 5, 10 ou até mesmo, enfim, crescendo o teu negócio ainda que tá pequeno, você talvez passe por essa situação também. Mas tem duas coisas aqui dentro, tá? A primeira delas é que cada vez que você for pegando clientes com poder aquisitivo maior, mais você precisará falar não. O cliente high ticket, o cliente de alto poder aquisitivo, ele precisa ouvir não, porque ele já tá tão acostumado, e aí eu tô falando do pessoal que de fato tem dinheiro, a ouvir sim em diversas esferas da vida dele, que quando você fala não, você se posiciona como uma autoridade frente àquele paciente, e ele começa a te respeitar cada vez mais. E aí, atrelado a isso, vem o segundo ponto que eu acabei de citar, que é esses pacientes, além de eles precisarem ouvir não, eles precisam que você se posicione como uma especialista, como de fato uma consultora. Porque se você não se posiciona como uma especialista, se você não presta de fato uma consultoria para o teu paciente, você está apenas tirando pedido daquilo que você foi incumbida a fazer. O que acontece é que muitas vezes o paciente ele chega na tua sala, esses pacientes que muitas vezes já são acostumados a fazer procedimentos estéticos, e eles falam assim: doutor, eu quero só fazer um bioestimulador e um botox. E você fala: tá bom, sem nem avaliar o paciente. Você precisa avaliar essa pessoa, você precisa ser consultiva com todos os pacientes que você conversa, porque se você não está sendo consultiva, a tua consulta não serve para nada, porque você só está tirando o pedido daquilo que a pessoa veio te pedir para fazer. Dessa forma, você se posicionando, você falando não para o seu paciente, o grau de especialidade e até mesmo de autoridade que você tem com ele vai aumentar absurdamente. A pessoa ela começa a te respeitar mais, ela entende que você de fato é uma autoridade no assunto e ela não somente vai comprar com você essa vez, mas ela comprará seguidamente por um longo prazo e provavelmente indicará você para mais pessoas também. A quarta coisa que eu entendi dentro desse mercado também ao longo da jornada é que isso eu aprendi em 2022 e foi assim algo que ajudou muito com que as nossas clientes crescessem. De nada vai adiantar hoje se você tiver apenas uma maneira, se você quiser fazer com que a tua clínica cresça, né? De nada vai adiantar você ter apenas uma forma de captar novos pacientes. Se você não tiver pelo menos de 3 a 4, ou enfim, aqui na empresa até teve um período que a gente chegou a trabalhar com 12 formas de captar pacientes, que são canais de aquisição, que a gente chama, né? Se você trabalha apenas com um canal de aquisição, toda a tua receita do mês fica completamente dependente daquele canal. Digamos que sejam indicações. Muitas vezes, nas indicações, você não tem controle, você não consegue metrificar e você não consegue expandir aquelas indicações. Que é como que você vai virar para o teu time num dia e falar assim: bom, pessoal, vamos hoje aumentar as nossas indicações boca a boca. É impossível de fazer isso. Agora, se você tiver um programa de indicação, é até mais tranquilo. Mas, de fato, se você tiver apenas um canal de aquisição de paciente, toda a tua receita fica dependente dele e, consequentemente, se naquele mês em específico a tua receita ou o teu canal ele não foi bom o suficiente, o teu mês completamente foi largado às traças, basicamente, não teve nenhuma pré-definição, nenhum reajuste no meio dele para que você conseguisse expandir. Então, atualmente, as nossas clientes, a gente sempre recomenda, né, com que elas tenham minimamente 5 canais de aquisição de pacientes. Então, a gente normalmente usa, né, o tráfego pago, então são os anúncios que a gente faz através do nosso funil anticurioso, as indicações com o programa de indicação, reativação de base de pacientes antigos, social selling, que são, no caso, pacientes que vêm pelo Instagram, e o quinto, aí varia de clínica para clínica, que ou pode ser eventos, grupo de lançamento, grupo VIP, parceria com influenciador, enfim, tem uma série de outros canais de aquisição que se pode ser utilizado para que você possa ter mais demanda, né? Muitas vezes as clínicas sofrem muito, 99% das pessoas que entram em contrato com a Harmoniza Pro para ter a nossa assessoria, né, de marketing, vendas, enfim, do que for, 99% delas falam que o principal obstáculo que elas enfrentam no dia a dia é a captação de novos pacientes, e isso é muito atrelado à falta de demanda. Não é
o teu comercial, enfim, até se você for aprofundar numa hora vai ser. Mas esse primeiro momento de nada vai adiantar você ter um comercial excepcional se você não tiver pessoas que nutram enfim, meios de chegar pessoas até esse WhatsApp ou o que for do canal de aquisição que você estiver atraindo, né? Então esse é um próximo ponto. Um quinto tópico que nós analisamos e a gente começou a fazer isso a partir de 2024 foi que as clínicas que nós começamos a abordar com uma metodologia de protocolos, elas tiveram muito mais sucesso do que aquelas clínicas que somente vendiam procedimentos isolados. Eu vou explicar o motivo. O teu paciente hoje, ele não quer o como, ele não quer qual produto que você vai utilizar, ele quer a solução, ele quer o resultado. Só que hoje, na grande maioria das vezes, você vende produto, você vende serviço e o teu paciente quer a transformação. Então, a partir do momento em que você está vendendo a ponte para a pessoa, você acaba vendendo somente um meio dela chegar até o objetivo dela. O que acontece? Se o teu paciente ele chega na tua clínica e ele, por exemplo, está reclamando sobre rugas, ele não quer um botox, ele só quer ficar livre das rugas. Se ele chega falando, poxa, o meu lábio tá fino, ele não quer um preenchimento labial, ele quer um lábio mais volumoso. Então, a partir do momento em que você vende produto, vende o como, vende o meio, as pessoas elas vão analisar você pelo preço e elas vão comparar você com as outras 999 clínicas de harmonização facial que tem na tua região, que oferece o mesmo produto e serviço que você, só que muitas vezes por um preço muito menor. A partir do momento em que você sai desse balaio, digamos assim, entre estar vendendo uma commodity e começa de fato a se posicionar como uma resolutora de problemas, você começa a vender transformação. E essa transformação, na grande maioria das vezes, são com protocolos e muitas vezes esses protocolos eles têm um ticket médio muito mais alto, né, um valor médio ali de aquisição do que somente um botox ou um preenchimento labial, por exemplo, um estimulador de colágeno. Então, de 2024 para cá, nós temos focado muito com as nossas clientes para elas transformarem as soluções que elas possuem de rejuvenescimento da face, de contorno, enfim, do que for, para que elas tenham um protocolo com uma técnica, com um nome que pode ser o nome, a sigla do nome dela, pode ser, enfim, o protocolo XYZ, o que for, mas que aquilo tenha muito mais personalidade, muito mais identidade do que somente vender o que todo mundo vende. A partir do momento em que você se posiciona como uma referência em trabalhar rejuvenescimento da face, por exemplo, adivinha quais pessoas você vai atrair? Você vai atrair as pessoas que de fato querem essa transformação. Você vai atrair aquelas pessoas que já estão decididas e já entendem um pouco melhor sobre qual problema elas possuem e por que elas querem resolver aquilo ali. A partir do momento em que você se posiciona em resolver migalhas como um produto pontual, né, uma solução pontual, você vai precisar vender muito para conseguir atingir um faturamento desejável. Digamos que você no mês queira faturar seus 100 mil reais. Bom, você pode vender 100 botox de R$1.000 para faturar os mesmos 100 mil, que talvez com um protocolo você precisaria vender de 10 a 20 para você atingir os mesmos 100 mil reais. E esse é o jogo que a gente joga agora. O jogo da baixa qualidade, da baixa quantidade, mas com alta qualidade. Que assim as nossas clientes elas conseguem vender melhor. O jogo não é sobre vender mais, é sobre você vender melhor. Desde que clínicas assim maiores, né, entraram no mercado, e aí eu tô falando aqui porque eu acredito que você seja uma profissional tal qual as nossas, que tem uma clínica mais boutique. A partir do momento em que clínicas gigantescas, redes enormes e megalomaníacas entraram no mercado, elas aumentaram muito a demanda, consequentemente, porque a oferta já era muito grande, só que consequentemente elas também acabam balizando o preço disso tudo para baixo. A partir do momento em que você baliza os teus preços pelos preços delas, ou pelo menos pela média do mercado em que você se encontra, você tá balizando a tua margem de lucro para baixo. Quando você se posiciona tendo um protocolo, você cobra a transformação, pela sua transformação, o preço que você quiser. Você não baliza mais por seringa ou por ml, você baliza pelo custo da transformação que você gera. E isso acaba sendo muito mais benéfico para você aumentar o teu ticket médio, para você crescer a tua margem de lucro, mas principalmente para você ser vista como uma referência. Pensa comigo, se hoje você tivesse com dor no joelho, tivesse com dor na perna ou alguma coisa do tipo, você iria num clínico geral ou num ortopedista? Possivelmente você iria optar pelo ortopedista. Por quê? Porque ele é especialista em resolver um problema. As pessoas, cada vez mais dentro do mercado da harmonização facial, isso não era comum. Agora, não vai adiantar você somente ser especialista em harmonização facial. Isso já vem sendo construído desde 2024, não somente conosco, mas com diversas pessoas dentro do mercado, pessoas que já estão mais avançadas. Isso vai ser uma tendência muito forte, tanto para o ano de 2026 quanto para os próximos.